Recording. Dessa vez coloquei pra gravar o áudio do PC também. Primeiro tinha esquecido, sequelei. Beleza, beleza. Primeiro, eu queria saber se alguém aqui já fez banco de dados. Eu imagino que no máximo o Iago deve ter feito. Top, top. Vocês com quem? Caraca. Nem sabia que tinha BD no V não. Mas BD geralmente é bem básico mesmo. Inclusive o aqui vai ser mais básico ainda. Vocês estão vendo minha tela? Estão, né? Maravilha, maravilha. Então, bora começar. Essa semana a gente vai ver a nossa primeira camada do MVC, né? Que vai ser, no caso, a Model. E antes de falar da Model, a gente tem que dar um pouquinho de banco de dados, que é justamente o que a Model é responsável, né? Por se comunicar com o banco de dados. Só para deixar claro aqui, tem 3 nomes, porque esse cara aqui que fez os slides, aí o Otto roubou dele, aí eu roubei do Otto. Então aí cada um vai botando o nome aí, daqui a uns 10 anos já tem uns 30 nomes nesse slide. Essa é a ideia. Mas beleza, vamos começar aqui nossa aulinha de noções de banco de dados. Beleza. Para começar, eu vou começar dando uma revisãozinha bem básica de MVC, só para vocês relembrarem aí. Depois eu vou falar um pouquinho de banco de dados, SGBD e SQL no final. Bem pouquinho mesmo, bem superficial. Então vamos começar aqui. Tá, o que é MVC vocês já sabem, é um padrão de arquitetura utilizado em aplicações web e é o que a gente usa aqui na Struct. Ele é dividido entre Model, View e Controller. Cada uma dessas camadas opera de maneira independente e elas se comunicam entre si. A Model, vou dar uma revisãozinha aqui rapidona, né, que alguém tenha esquecido. Model é o que vai fazer a comunicação com o banco de dados, né? A Controller é o que vai fazer o contato entre a Model e a View, essa intermediária, que vai ligar as duas, e é responsável pela lógica também. E por último a View, que é a interface do usuário, né? Que é com o que o usuário vai interagir lá no seu site. Aí que tem outra imagenzinha bem genérica mesmo, só para relembrar. O usuário vai usar a controller vai manipular a Model vai atualizar a View, só que geralmente a Model passa de volta para a controller e a controller manda para a View, mas aqui é uma versão mais simplificada. A Model vai atualizar a View e a View é exatamente o que o usuário vai ver. Isso aí é o geral do MVC. Vocês já devem estar cansados de saber, né? Terceira aula já repetindo esses conceitos. Mas vamos para coisa nova aqui então. Banco de dados, né? Tá, o que é banco de dados? Imagino que todo mundo já deve ter pelo menos uma noção assim, do que é um banco de dados, né? Bom, mas vamos começar aqui por onde um banco de dados aparece. Cara, o banco de dados aparece em praticamente tudo de aplicação web. Tudo tem um banco de dados, tudo está armazenado em um banco de dados. Se você for no Netflix, por exemplo, os filmes são uma tabela de banco de dados, usuários também, até reviews também são, não lembro se tem reviews, mas no Netflix talvez não tenha. Mas tudo está no banco de dados. Mas o que é o banco de dados, né? Cara, o banco de dados basicamente é uma maneira de armazenar dados. É um jeito de se organizar, né? Que nem são variáveis, arquivos e o próprio banco de dados. Mas tá, por que a gente não armazena tudo em variáveis então, né? Quem está programando aí agora em Ruby ou em Python, né, em APC, vocês armazenam informações em variáveis, né? Quando você coloca lá A igual a 5, você está armazenando o valor 5 na variável A. Isso é uma maneira de armazenar os dados. Se a Amazon quisesse armazenar os produtos deles dentro de variáveis só, é uma opção, daria para fazer, seria possível. Você precisaria de uma memória RAM desgraçada, mas daria. O problema mesmo é que quando você desligar o computador, né, você vai perder a variável. Quando o programa terminar de executar, o valor da variável vai se perder. E um pouquinho mais complexo que isso, a gente tem os arquivos, que aí não sei se a galera que está aprendendo a PC agora já deve ter brincado um pouquinho com o arquivo, mas a ideia é que o arquivo é aquele TXT genérico que você armazena qualquer coisa. É um pouquinho melhor que variáveis, né? Quando você encerrar o programa, o arquivo vai ter
as informações ainda, os dados ainda. Eles não vão se perder. Mas ele é cheio de problemas, ele não é tão simples. Mas é uma opção, se você quiser, se por exemplo o Banco do Brasil aí quisesse armazenar os dados de todos os usuários deles dentro de um TXT, eles poderiam. Só que assim, dá pra você imaginar assim que pelo menos uns 20 problemas que pode ter, né? E é justamente para evitar esses problemas que a gente tem os bancos de dados. Que os bancos de dados suprem algumas características que os arquivos não têm. Que tem várias, na verdade, várias características, mas eu vou pegar aqui as que eu acho mais importantes. A primeira, que está ausente em arquivos, né, é a corretude. O que seria a corretude, né? É quando você manter os dados dentro do banco de dados corretos. Por exemplo, quando você não quer armazenar uma idade negativa de um usuário, porque isso não faz sentido. Por isso, o banco de dados supre essa propriedade, né, de corretude. Então, desde que você define essa regra, tem que deixar claro, você tem que definir essa regra, mas ele não faz por automático. Né? Por isso mesmo que o usuário lá no seu site, de alguma maneira, consiga digitar uma idade negativa, né, e enviar pro back, o back vai chegar lá na model e vai dar o banco de dados vai dar o erro, vai falar, não pode, isso aqui não está dentro das nossas regras, não pode idade negativa, e aí vai receber o aviso lá na view depois. Geralmente esse tipo de coisa é tratado na view também, para evitar que o usuário coloque uma unidade negativa. Mas o banco de dados vai barrar isso. Outro ponto importante que os arquivos não têm, né, é segurança, que os únicos que podem acessar o banco de dados são os administradores, diferente dos arquivos, só que a pessoa pode acessar, né, não tem praticamente segurança nenhuma. Você pode, sei lá, criptografar, mas mesmo assim não é tão seguro, porque a pessoa pode abrir. A gente também tem redundância, na verdade, evitar redundância, né? É uma propriedade, a ausência de redundância. O que é redundância, né? Redundância é quando você tem dois registros armazenando a mesma informação. Por exemplo, você armazenou ali o usuário Arthur 2 vezes, ele vai ficar duplicado e isso vai atrapalhar mais pra frente. Vamos supor que você quer pegar os dados do Arthur mais pra frente. Vai ter o Arthur duplicado lá, qual que ele vai entregar? Vai entregar os dois? Isso não é muito eficiente, né? Então, isso também serve para não dispersar muita memória. E por último, um dos pontos mais importantes, que é a concorrência. Que você vai resolver múltiplos acessos, né? Então, se mais de um usuário tentar acessar o banco de dados ao mesmo tempo, vai poder. Isso não é problema. Isso, inclusive, é uma necessidade, tipo, se você tem um usuário acessando a lista de filmes do Netflix, é importante que outro usuário também consiga acessar essa lista. Que não fique só um usuário podendo por vez, porque no caso dos arquivos, sempre que você abre um arquivo, ele está carregado em memória. Logo, se outro usuário tentar acessar ele também, ele vai acessar uma versão desatualizada. Por exemplo, se você atualiza seu arquivo dentro do seu programa, ele está atualizado dentro da memória. Não está atualizado dentro do disco rígido ainda. Então o outro usuário vai ter uma versão mais antiga, uma versão diferente, que gera múltiplos problemas nessa frente, né? Por exemplo, quando for salvar, vai salvar a versão antiga primeiro, a nova depois, alguma coisa se perder no meio. E meio que isso, essas propriedades são as mais importantes que um banco de dados tem que ter para suprir essas coisas que estão ausentes em arquivos, né? E uma coisa que eu acho importante falar, que eu tinha até esquecido, é que essa aula aqui vai ser realmente só uma introdução. Eu não vou me aprofundar muito no conteúdo de banco de dados mesmo. Isso aí, se você quiser, pode fazer a matéria banco de dados, é optativo para o nosso curso, mas eu recomendo vocês fazerem, é bem tranquilo. Então eu vou dar mais um geral aqui. Vocês não vão sair mestres em banco de dados, mas vocês vão sair sabendo tudo que vocês vão precisar para trabalhar nos projetos da Struct, né? Então, se alguém quiser um material extra, eu posso te passar um livro de banco de dados, mas recomendo deixar para a matéria mesmo. O que você vai precisar aqui da Struct está aqui, não precisa se preocupar muito além. Mas beleza, vamos seguir então. Então o que é um banco de dados? Agora a gente já pode
definir ele. É uma coleção de dados persistentes, né, que não vão ser perdidos quando a gente desligar o computador, quando o programa acabar, se relacionam representando informações sobre alguma área, atividade ou assunto. Maravilha, maravilha. Então aqui a gente entra agora no conceito de SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que é a função dele. O banco de dados, lembra que o banco de dados é o lugar onde as coisas estão armazenadas. E o SGBD vai ser quem vai ter a função de fazer o acesso a esse banco de dados, ao manipular os dados, adicionar, editar, deletar, organizar ele, vamos supor, ordenar os dados. A ideia é tirar essa responsabilidade do usuário ter que ir lá e fazer essas coisas manualmente. Então, dessa maneira, no banco de dados, os dados geralmente são armazenados de uma certa maneira para facilitar o acesso. E essa maneira é em tabelas, onde cada tabela a gente tem registros, como linhas, e cada coluna é um atributo desse registro. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, vai ficar um pouquinho mais claro. Tem alguns exemplos falando que a gente tem diferentes tipos diferentes SGBDs, né? Cada um tem uma peculiaridade diferente, tem uma característica diferente, é mais útil para certas aplicações. Aqui tem alguns exemplos, MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle. Aqui na Struct, que a gente mais vai usar, o que você mais vai ver vai ser o PostgreSQL, que é justamente o que vocês vão usar aqui no processo trainee, né? Às vezes você vai até topar com um projeto aqui na Struct em MySQL, mas geralmente são projetos mais antigos. Mas eles não diferem muito entre eles não. A sintaxe geralmente é sempre a mesma, mas geralmente tem uma outra regra diferente entre eles, ou alguma maneira diferente de declarar alguma coisa. Mas não muda muito não, se você sabe um, geralmente você sabe praticamente todos. Mas beleza, galera. Seguindo aqui, falar um pouco agora sobre o banco de dados relacionais. Alguém tem alguma dúvida? Talvez esteja indo rápido demais. Alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo? Top. Vamos lá, se eu estiver indo rápido demais, por favor me pare aí, que quando eu começo a empolgar na aula, assim, eu vou tudo de uma vez e esqueço que vocês existem. Mas vamos lá então. Esqueça assim, fica tudo em silêncio, ninguém fala comigo. Mas vamos lá. Banco de dados relacionais, que é o tipo de banco de dados que a gente vai usar aqui na Struct, né? Que é outra classificação de banco de dados. Eles relacionam os dados em tabelas, né? Ou relações. Tem exatamente o que eu falei lá. A gente tem os registros, que são os dados armazenados em uma tabela, né? Por exemplo, você tem uma tabela aluno. Essa tabela é responsável por armazenar os alunos. Dentro dessa tabela, dentro dela ela vai conter registros. Por exemplo, o registro de um aluno é um registro da tabela aluno. Ou seja, por exemplo, Felipe é um registro da tabela aluno. Arthur é um registro da tabela aluno. Gabriel é um registro da tabela aluno. E por aí vai. E a gente também tem o conceito de campo, que é uma propriedade de cada registro, né? Que todos os registros de uma tabela compartilham. Por exemplo, vamos pegar aqui os alunos. Um aluno, por exemplo. Um aluno tem um nome. O nome é um campo. Um aluno tem um CPF, tem um identificador, tem uma idade, tem um número de matrícula. Cada um desses é um campo. E, além disso, tem o conceito mais importante de um banco de dados relacional, que é o conceito de relacionamento, que é justamente relações entre tabelas. As tabelas não são elementos isolados, elas interagem entre si. E esse relacionamento é feito por meio de chaves. Um exemplo seria, vamos supor aqui, vamos supor um sistema onde um aluno tem um professor. Um aluno faz parte da tabela aluno e o professor faz parte da tabela professor. Só um segundo, deixa eu ligar a luz aqui, tá ficando escuro. E um aluno tem um professor responsável. Imagina essa situação. Então, o aluno vai ter uma ligação, uma relação com o professor. Eles não são isolados, eles têm um relacionamento, eles se comunicam.
Mas isso eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Aqui a gente tem um exemplo de uma tabela, né, tabela estudantes, que seriam cada uma das linhas aqui seria um campo, né? E se você preencher com a informação de um aluno, por exemplo, você tem um registro. É que tem o ID, que é o identificador, o nome, o identificador pessoal, sei lá, o CPF, né? A data de nascimento, o número, o semestre, cada um com um tipo diferente aqui também. Isso aqui é uma tabela aluno. Mas ok, vamos para os conceitos um pouco mais interessantes agora. Conceito de chave. Uma coisa que é muito importante em cada tabela, né, é ter uma maneira de você recuperar os dados que você quer. Por exemplo, você quer buscar as informações do Kairan, por exemplo, no banco de dados. Como é que você vai fazer para recuperar essas informações? Você vai digitar cada detalhe dele, você vai colocar, eu quero o Kairan, que tem a idade tal, que tem o nome, não, que tem a matrícula tal, que tem o CPF tal, você tem que dar todas as informações para recuperar, mas ele não tem sentido você armazenar, né? Se tiver que saber tudo. Por isso a gente tem o conceito de chave, que é o nosso identificador principal de um registro. Que é um atributo que define unicamente cada registro. Por exemplo, você tem numa tabela de alunos, né? O que poderia ser a chave primária? Poderia ser o CPF, que é uma informação única de cada aluno, isso não repete. Poderia ser a matrícula, poderia ser o identificador original também, mas tem que ser alguma coisa que não repete. Então vou até perguntar para vocês aqui, ver se vocês estão vivos aí. O nome de um aluno pode ser uma chave primária? Isso mesmo, não pode. E o porquê disso acho que é um pouco claro, sim. Você pode ter pessoas com o nome repetido, não é um elemento que é único de cada pessoa, né? Existem outros Philips por aí. Então não seria próprio. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa lá no meu banco de dados, eu falo, eu quero os dados do Felipe. Só que vem 30 Philips, o que eu faço com isso? Quando eu queria só um. Por isso a gente tem uma chave primária, caso a gente queira extrair apenas um. E ok, acho que essa ideia de chave primária ficou claro. Alguém tem alguma dúvida? Pegou pesado, hein? Maravilha, perfeito. Só que no esquema acho que ele também tem algumas. Não, no esquema não é na moda, ele tem algumas propriedades. O esquema é realmente praticamente só as relações mesmo, as tabelas. Maravilha, Gabriel, obrigado aí pela
a indagação aí dos treinistas, importante. Vamos seguindo aqui. Eu já falei um pouco das chaves primárias, né, que é o nosso identificador de cada registro. E a gente tem também a chave estrangeira. E o que é a chave estrangeira? A chave estrangeira é o conjunto de atributos que vai referenciar a chave primária de outra tabela. Tá, mas como assim? Isso tá um pouco confuso, né? Deixa eu ver se... aqui dá pra ver. Aqui uma relação entre estudante e professor. Vamos supor uma relação que eu tinha falado antes, né? Que um estudante tem um professor responsável, um único professor responsável. Mas aí como é que a gente faz para armazenar isso? Será que seria prático a gente armazenar todas as informações do professor dentro do estudante? Seria uma opção. Você quer botar lá que professor, você vai ter o ID do professor aqui dentro, vai ter o nome do professor, vai ter a data de nascimento, o número dele, o grau dele, grau de formação. Seria uma opção. Mas vamos supor que um aluno pode ter N professores. Você vai armazenar N informações repetidas de professores aqui dentro do estudante? Será que isso não vai ficar meio... não vai ocupar muito espaço no nosso banco de dados? E é por isso que a gente tem a ideia de chave estrangeira. E o que é a chave estrangeira? A chave estrangeira é justamente, ao invés de armazenar todos os dados do professor dentro da tabela do estudante, a gente vai armazenar apenas o ID do professor. E dessa forma, a gente quer, por exemplo, descobrir qual é o professor responsável desse estudante. A gente acessa o estudante, acessa o ID do professor, e por meio desse ID do professor, a gente consegue chegar no professor. Então, esse ID do professor é o caminho que a gente vai ter para chegar aqui. Ou seja, esse ID aqui, que está dentro do estudante, é a chave estrangeira da tabela professor. Que não é a chave primária é a que está dentro do professor. Eles têm o mesmo valor, mas eles não têm o mesmo nome. A chave estrangeira é o caminho para a gente chegar na chave primária. E dessa forma a gente vai ter os dados aqui do professor separado do aluno e não vai precisar ficar repetido. Se a gente tem vários alunos que têm o mesmo professor responsável, a gente não vai precisar repetir o código. O código não, todas as informações. Vai ficar repetitivo mesmo, vai ocupar muito espaço. Ao invés disso, a gente usa a ideia de chave estrangeira para referenciar um registro de uma outra tabela, que seria professor. Esse conceito ficou claro, gente? Às vezes é um pouco confuso a ideia de chave estrangeira. Acho que eu mesmo fiquei um pouco confuso na minha época de trainee. Não tinha feito banco de dados ainda. Inclusive estou fazendo. Top. Maravilha. Então, aí aproveitando já esse gancho aqui, né? Essa linha aqui que está ligando os estudantes com os professores, ela é justamente o que eu tinha falado lá atrás, é um relacionamento. Eles estão se relacionando, as duas tabelas. E os relacionamentos são divididos em vários níveis. Que vou explicar em detalhes agora. O primeiro que a gente tem é um relacionamento 1 para 1. Ou seja, um registro de uma tabela pode referenciar apenas referencia apenas uma chave estrangeira, uma chave estrangeira. Uma tabela referencia... não posso dizer isso. Acho que é mais claro se eu der um exemplo. Vamos pegar aqui, por exemplo, um curso. Vamos supor que a gente tem a tabela curso e a gente tem a tabela coordenador. Quantos coordenadores um curso pode ter? Estou perguntando pra vocês, gente. Muito bom. Um curso pode ter um coordenador. E um coordenador, um professor, né? Não, e esse coordenador é um professor, e esse professor só pode ser coordenador de um curso. Ou seja, há uma relação aí de 1 para 1. Onde um curso é coordenado por um coordenador e um coordenador coordena um curso. Maravilha, esse é o mais simples de entender. A gente tem também o 1 para N, que esse aqui poderia ser um exemplo, onde a gente tem um estudante pode ter apenas um professor responsável, né? Um professor que é responsável por aquele estudante, e um professor pode ser responsável por N estudantes. Ou seja, a relação entre estudante para professor é de 1 para N, enquanto professor... Não, calma aí. Tá certo. Calma.
Agora deu nó na minha cabeça. Calma. É N estudantes, você pode ter N estudantes para um professor e um professor para N estudantes. Ficou claro isso? Talvez tenha ficado confuso, até eu me enrolei. Beleza. Então vamos entrar agora no nosso último, que é esse aqui, que é o que eu acho mais complicado, que eu demorei mais para entender, que é o N para N. Antes disso tem uma informaçãozinha aqui, que é quando ele é associado com N, que tem a... Calma aí. É associado como N, receber a chave primária sobre B. Aquele conceito de chave estrangeira e chave primária que eu tinha falado antes. Que um lado fica a chave primária e o outro fica a chave estrangeira. Mas tá, aí a gente tem o conceito de N para N. Vamos imaginar aqui uma situação onde um estudante pode ter N professores responsáveis, e um professor pode ter N estudantes. Como é que a gente vai fazer essa relação? Se a gente não pode armazenar, por exemplo, uma lista, né? Seria fácil se a gente pudesse armazenar uma lista. Sei lá, um estudante aqui tem um vetor de professores. Isso ia deixar as coisas mais fáceis, um array de professores. Mas isso não existe em banco de dados. Para resolver esse problema da relação N para N, a gente criou o conceito de uma tabela associativa. Ou seja, ao invés de você armazenar dentro dessas tabelas o professor ou o estudante, a gente vai criar uma tabela no meio disso, onde essa tabela vai ter lá o ID do professor e o ID do estudante. Essa tabela vai ser responsável por conectar o estudante ao professor. E vou mostrar aqui um exemplo um pouquinho mais claro. Vamos supor aqui um exemplo onde um paciente possa ir a consultas com múltiplos médicos, ele pode marcar múltiplas consultas, né? E um médico pode atender múltiplos clientes. Isso é uma relação N para N, né? Onde um médico pode ter múltiplos pacientes e um paciente pode ter múltiplos médicos. E aí, para resolver isso, a gente faz essa entidade associativa, essa tabela associativa, com o nome consulta, por exemplo. Onde uma consulta vai ter uma referência a um médico e vai ter uma referência a um paciente. Aí, se você quiser acessar, por exemplo, quais são as consultas que o médico tem, você vai pesquisar na lista de consultas, as consultas com o médico, né, com o médico X, e você vai chegar na lista de pacientes dele. E essa é a maneira que o banco de dados usam para fazer essa relação N para N, que é uma relação um pouco mais complicada. Deixa eu ver o que mais eu tinha que falar sobre essa parte. Essa é uma parte que dá um pouquinho de nó na cabeça, que não vai ficar claro até vocês fazerem exercícios assim. Eu lembro que eu fiquei muito confuso, eu fiquei, que é isso? Como assim N para N? Por que precisa de uma tabela? Por que não pode fazer desse jeito? Mas quando vocês forem fazer exercícios, vocês vão ver que realmente, se não fosse fazer uma tabela assim, não teria como representar. Aí no caso aqui, prescrição seria um relacionamento N para N com consulta. Geralmente, a gente cria geralmente não, às vezes só, dá para criar um nome legal assim que relacione N para N nessa tabela associativa, né? Por exemplo, a relação entre vários médicos e vários pacientes pode ser uma consulta, uma relação 1 a 1, né, entre médico e paciente. Mas às vezes, por exemplo, naquele caso que eu falei, que um estudante pode ter vários professores e um professor pode ter vários estudantes, às vezes não existe um nome legal assim para ligar os dois. Aí a gente pode colocar, por exemplo, estudante e professor. Esse é o nome da tabela. Tem o ID tem a chave estrangeira do estudante e a chave estrangeira do professor. Mas nesse caso talvez poderia até, sei lá, ser... não sei, não veio nenhum na minha cabeça, mas realmente teria que ser estudante e professor. Ficou clara essa ideia, gente? Essa ideia de tabela associativa é realmente meio confuso. Talvez nem no exercício... Não, acho que no exercício vocês vão conseguir entender, mas quando vocês botarem a mão na massa mesmo, lá no Rails, tudo vai se conectar. Quando vocês começarem a brincar com o banco de dados mesmo, acessar caminhar pelo banco de dados, você quer chegar no aluno, você passa pelo professor e chega no aluno, lá que as coisas vão ficar bem mais claras. Mas deu para entender, ter uma ideia mais ou menos? Galera que não é trainee também, o que vocês acharam? Acharam que ficou claro? Ficou meio confuso?
Top, top. Maravilha. Então, acho que essa parte de relações é isso. Agora entrando no último tópico aqui, dessa parte de modelagem do banco de dados, a gente está falando, acho interessante falar isso, a gente está discutindo aqui sobre modelagem de banco de dados, né? A gente está dando essa aula aqui sobre como criar um banco de dados, né? Como você modela ele, como você dá cara ao seu banco de dados. Mas ok, vamos agora ao último detalhe, última propriedade, né? Que é o de atributos multivalorados. Esse aqui vai ficar mais claro quando eu mostrar na prática, que é quando você tem um campo onde a informação dele se repete em vários registros. E ele se repete, ele, por exemplo, ele tem valores fixos que ele pode ter, não pode ter infinitos valores. Por exemplo, vamos supor que a gente tem o campo nossa, isso não é tão bom. Vamos supor que a gente tem um campo lá, curso, uma disciplina, uma matéria, que ele tem lá um string dentro dele, um campo que é um string, que é o campo período do curso. Pode ser matutino, vespertino ou noturno. Acho que é isso. Aí você vai ter várias strings, vai ter vários cursos, várias matérias, na verdade. Cada matéria vai ter um string armazenando qual é a informação do período. Vai armazenando se é matutino, se é vespertino, se é noturno. E é um string que vai se repetir em várias matérias. Vão ter várias matérias que tem com um string lá matutino, vários strings com várias disciplinas com a string vespertino, com a string noturno. E como isso se repete, pode ser interessante a gente criar uma tabela, transformar esse atributo em uma tabela. Que a gente pode criar, por exemplo, uma tabela período, que teria como teria um ID, né, uma chave primária, e a descrição, que seria justamente o matutino, vespertino e noturno. Aí seria uma tabela que só tem 3 registros pro resto da vida. Nunca mais vai ter mais nada nela, mas vai ter só esses 3. E ao invés de a gente armazenar na tabela de matéria a string, né, matutino, vespertino ou noturno, a gente armazena o ID, que é uma coisa que vai ocupar bem menos espaço, né? O ID é o inteiro, bem menos espaço que o string, onde cada caractere é um byte. Ou seja, isso pode parecer que é pouco, que você vai armazenar uma referência para outra tabela que lá você vai acessar, pode parecer um pouquinho mais chato, mas que quando você tem milhões e milhões de registros, isso economiza espaço do caramba. Então é uma ideia muito boa de seguir. Não é obrigatório, você pode manter lá como sua string mesmo. Se tiver um banco de dados pequeno, isso não faz muita diferença, mas é legal você já ir pensando assim, botando na cabeça essa ideia de atributo multivalorado. Mas ok, agora eu queria fazer um exercício meio prático com vocês aqui agora, que é para facilitar a visualização do banco de dados, né? Eu vou usar essa ferramenta aqui, o dbdiagram.io, que é no browser mesmo, bem aqui, ela aqui. Existem 1 milhão de ferramentas aí para você modelar um banco de dados. Na matéria de banco de dados vocês vão ver várias mesmo. Tipo como é que é mesmo? Acho o DB Designer, tem um próprio para SQL e por aí vai. A ideia dessas ferramentas é que você vai modelar de uma maneira visual e depois você vai ter uma maneira de extrair aquela tabela no formato SQL, que você pode usar no seu banco de dados mesmo. Mas a nossa ideia aqui é mais o visual mesmo, o SQL não precisa esquentar muito não, por agora. Então beleza, vamos lá no dbdiagram.io. Vou começar aqui fazendo, aqui eu tenho minha colinha, dar uns enter aqui. Inclusive essa ferramenta aqui que vocês vão usar na lista de exercícios essa semana. Então vamos lá. Na lista a gente vai dar uma especificação e vocês vão ter que modelar o banco de dados aqui. Eu vou explicar em detalhes aqui, é muito simples. Parece complicado, mas é simples.
Vamos criar, por exemplo, uma tabela, movie, e vou dar um nome para um sinônimo para ela, vai ser M. Caso eu queira me referir, em vez de dar movie, eu posso dar M. Essa tabela vai ter um identificador, que é o ID, que é a chave primária dela, que vai ser um inteiro. Aqui é a chave primária, PK é a chave primária, que é a primary key. Aí a gente vê aqui que a nossa tabela apareceu. Você pode ver que a gente tem a nossa tabelinha bonitinha aqui. Posso botar botar ela onde eu quiser, posso até mudar a corzinha, botar laranjinha aqui da Street, não posso, porque é pago. Esqueci completamente disso, bem que estava estranho, porque eu nunca tinha mudado a cor, vai estar explicado. Mas vambora. Isso aí não vai mudar nada não. Vamos dar mais características pro nosso filme, né? Vou botar aqui um nome, que vai ser um varchar, que é um... vai ser um varchar mesmo. A gente tem um gênero do filme, né? Pode ter outras coisas, por exemplo, sei lá, duration, duração, né? A gente tem... deixa eu fazer um timestamp, essa duração aqui, formato de tempo. E pronto, a gente tem aqui nossa tabela. Nossa tabela tem múltiplos campos aqui. O nome, ID, gênero, duração, tem a nossa chave primária, tudo que eu falei até agora, né? E... ok, tá aqui nossa tabela. Vamos preencher um pouquinho mais agora. Vamos criar uma tabela diretor. Eu vou descomentar aqui, fica mais fácil. Pronto, tabela diretor, tudo que eu tenho da tabela diretor é o ID do diretor e o nome do diretor. Legal. Agora, pegando aqui um filme tem que ter um diretor. E um diretor pode ter múltiplos filmes. É uma relação N para 1. Então como é que a gente faz aqui? A gente pode pegar, por exemplo, director. Posso pegar director ID, por exemplo, o ID do diretor. É o inteiro. E na anotação aqui que a gente usa esse ref, 2 pontos, aí um símbolo e, por exemplo, diretor, que eu botei como sinônimo D, né? D.id. Eu posso colocar diretor.id. Director.id. Aí pronto, criei uma relação. Vocês podem ver que aqui tem um asteriscozinho e perto do diretor tem um. É porque um filme pertence a um diretor. E um diretor pode ter múltiplos filmes. Essa setinha aqui, se você mudar, por exemplo, assim, você muda para, por exemplo, um filme pode ter múltiplos diretores de um diretor. Você muda de 1 para N e N para 1. E se você colocar só uma setinha, você vai ter 1 para 1. Vamos botar assim. Legal, legal. Aí a gente tem o diretor e a gente tem o filme. Vou botar ele aqui. Ok. Agora vamos criar uma tabela atores. Tabela atores, praticamente a mesma coisa da tabela diretores. E cá está ela. Mas ok, vamos ver como é que é a relação da tabela ator com o resto. Ator tem alguma relação com o diretor? Não. Ator tem alguma relação com o filme? Tem. Qual é a relação? Um ator pode estrear em vários filmes. E um filme pode ter vários atores. Ok, então como é que eu faço? Se eu não posso relacionar com N para 1, né? Eu não posso botar a chave estrangeira. E aí que vai entrar a nossa ideia de tabela associativa. Que eu vou criar, por exemplo, uma tabela separada aqui. Ator, filme, AM, vou botar esse nome aí. Vou botar um ID, tudo tem que ter um ID pra gente acessar, caso a gente queira acessar essa relação. Pronto, agora ela está criada. Só que o que vai ter nela? Vai ter, dentro dela, vai ter um filme, vai ter um ID de um filme, que vai ser um inteiro, que vai fazer referência ao ID de um filme. Ok. Pronto. Tá ligado aqui um com o outro. Deixa eu botar o diretor pra cá. Fica mais organizadinho. Tá dando pra ver aí? Maravilha. Então bora. Tá, mas tá incompleto ainda, né? Relação ator com filme. A gente só tem o ID do filme aqui. Então vamos completar com o nosso ator. Pum. Pronto. A gente tem aqui a relação ator-filme. Relação 1 para 1. Um filme pertence a uma relação ator-filme, né? A câmera era assim, já com...
Acho que era assim, na verdade. Era assim mesmo, né? Não, tá certo, tá certo. Às vezes dá uma confundida isso, mas é assim mesmo. Então eles vão se relacionar de maneira um para um com essa ator-movie, né? Uma relação ator com filme é uma relação de um par filme com um par ator. Com a chave estrangeira de cada um deles aqui. Mas beleza. Então essa parte da tabela associativa tá ok. Agora vamos fazer um atributo multivalorado. Desses atributos aqui, vamos ver se vocês entenderam. Alguém tem ideia de qual desses aqui pode ser um atributo multivalorado? Um atributo que só tem alguns valores, algumas strings fixas possíveis? Isso mesmo, o gênero. Você só pode ter alguns certos gêneros, né? Uma ação, terror, aventura, suspense. Então a gente pode transformar o nosso gênero em um atributo multivalorado. Vou colar aqui o código, calma. Gênero agora vai virar um inteiro que vai fazer referência ao ID da tabela gênero. Que a tabela gênero eu vou criar aqui. Oh, meu Deus. Pronto. Então aqui agora a gente tem um filme que tem relação com o gênero. Um gênero pode pertencer a múltiplos filmes e um filme tem apenas um gênero. Aí, se vocês quisessem entender que um filme pode ter múltiplos gêneros, a gente teria que deixar um pouco mais complexo e colocar uma tabela associativa aqui entre gênero e filme. Mas eu acho que com isso aqui vocês conseguiram ter uma ideia boa do geral de modelagem de banco de dados. Com isso aqui vocês podem modelar praticamente qualquer coisa. Tem mais uns detalhes mais complicados. Essa anotação do dbdiagram.io não é completa, tem muito mais coisa na modelagem de verdade, assim, de banco de dados. Tem mais símbolos para setinhas, mais símbolos aqui dentro da tabela, mas a gente não vai entrar em muita profundidade. Isso aqui dá para resolver tudo praticamente. Caso você queira mais informações, eu posso passar o livro depois, mas recomendo que faça a disciplina banco de dados. Mas essa parte de modelagem é isso, velho. Ficou alguma dúvida? Vou assumir. Ai, que susto. Isso aí, realmente é uma ferramenta muito importante. É ela que vai dar a base para o seu site, né, para o seu modelo de banco de dados. É um jeito visual de você ver. E, inclusive, a gente usa de vez em quando para mostrar para o cliente, né, se a gente está estruturando o site de um jeito que ele quer. Porque mesmo o cliente que é leigo consegue entender que é uma relação, por exemplo. Consegue ver, um filme tem relação com o gênero, tem relação com o diretor. Você consegue explicar assim rapidinho para um cliente para ele entender. Então, é muito importante fazer essa modelagem antes de começar o site. Mas top. Acho que dessa parte de modelagem é isso. Agora eu vou passar aqui rapidinho nessa parte falando sobre SQL. SQL é a linguagem que o SGBD vai usar para armazenar e alterar os dados. É a linguagem que significa Structured Query Language, e é meio que uma linguagem de fazer. Você faz pedidos para o banco de dados. Pedidos, acho que são mais requisições, não, acho que é um pedido. Por exemplo, você fala lá, quero tal usuário. Você faz esse pedido para o banco de dados. Você fala, quero alterar o tal registro. Você manda esse pedido para o banco de dados te retorna o que você pediu, alterado. E por aí vai. A ideia que o SQL é a linguagem que você vai usar para fazer essa comunicação com o banco de dados. Ela é uma linguagem muito parecida com a linguagem falada mesmo. Vou até mostrar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui, você quer criar uma tabela. Você coloca create table, nome da tabela, aí abre parênteses, é atributo, o tipo do atributo, se é inteiro, os constraints dela, se ela vai ser não negativa,
vai ser não nula, que pode ser vazio, não pode, se é uma chave primária, não é. Aqui você vai colocar os atributos dela. Outra coisa que mostra aqui como é de boa a sintaxe dela, aqui por exemplo, você quer adicionar um atributo. Não, calma. Ah tá, você quer alterar um atributo. Você vai lá, alter table, aí o nome da tabela, você quer alterar, por exemplo, a tabela de aluno, aí você vem e depois coloca add, nome do atributo, tipo do atributo. Parece uma linguagem assim, quase. Você tá falando em inglês, você tá falando alterar a tabela tal, adicionar atributo tal, tipo tal. É bem direta mesmo. Só que aqui tem vários slides explicando mais ou menos as funções gerais do SQL, por exemplo, quais são os comandos básicos, create, drop, para você criar e apagar um banco de dados, alterar, inserir, selecionar, deletar. Só que vocês não vão ver os comandos em SQL exatamente quando vocês estiverem trabalhando no Rails. O Rails tem uma abstração própria para lidar com o banco de dados. E por isso, vocês podem até aprender o SQL, mas vocês não vão usar o SQL diretamente no banco de dados. O Rails tem um jeito próprio de fazer isso, que vocês vão ver na próxima aula do Kairan. Só que antes disso, antes de a gente encerrar, tem algumas informações interessantes aqui, tipo quais são os tipos que pode ter, né? Caractere, varchar, que é tal caractere. Isso aqui é string, né? String com tamanho fixo, varchar tem tamanho variável, texto é um texto maior. Aí tem int, bint, serial, real, double, tem de tempo, de data. Dá pra ver que não tem o tipo lista, né? Então não dá pra você botar uma lista, não tem o tipo array, tipo vetor, não tem. Tem que ter tabela associativa mesmo. Mas, aqui tem alguns constraints, não pode ser, você quer botar que não é nulo, você colocar que ele é único, chave primária, chave estrangeira. Só que a gente não vai entrar muito em detalhes sobre isso, porque realmente vocês não vão precisar. Na aula do Kairan vocês vão aprender um pouquinho mais sobre como manipular o banco de dados pelo Rails mesmo. Agora um ponto que é legal de falar é que vocês olharem aqui mais ou menos as funções, né? A gente tem o inserir, a gente tem o deletar, tem o update e... tem algum? E assim, essas funçõezinhas assim, parecem muito com aqueles métodos HTTP que eu falei na minha aula retrasada, né? Porque elas realmente têm muita relação. E vocês vão ver um pouco mais disso também na próxima aula. E deixa eu ver... aqui só um slidezinho falando que essa parte da sintaxe vocês não precisam se atentar tanto, né? Que vocês vão ver o do Rails mais específico na próxima aula. E basicamente é isso, galera. Essa aqui foi uma aula mais teórica mesmo, mais para introduzir vocês do geral de mundo de dados. São muitos conceitos, então eu sugiro que vocês realmente façam a lista, assim, se concentrem na lista. Porque são conceitos simples, mas pode dar um pouquinho já na cabeça. Vocês viram que eu mesmo já me confundi ali um pouquinho, porque vai um tempinho no modelo, mesmo tentando fazer uma matéria de banco de dados. Mas são conceitos que você tem que ficar revisando de vez em quando, é bom você dar uma exercitada, mas só de vocês fazerem a lista, acredito que vocês já vão estar craques aí em modelagem de banco de dados. Mas é isso, pessoal. Na próxima aula aí o Kairan vai dar, eu já falei 1 milhão de vezes, né? Como você vai falar isso. O Kairan vai falar um pouco sobre como funciona a model no Rails, como funciona a parte de migrations e seed, que vocês vão ver com mais detalhes na aula dele. Então é isso aí, agradeço a presença de todos. E alguém tem alguma dúvida? Pode falar, gente. Não muda, né? Ficou tudo claro? Gostaram de alguma coisa? Não gostaram da aula? Pode falar se não gostaram também. É top mesmo, top mesmo. É bem prático, você pode arrastar as caixinhas pra onde você quiser lá. Bem legal brincar com ele. Mas maravilha, rapaziada. Já que ninguém tem dúvida, então a gente pode separar para encerrar aqui. Já queria avisar vocês de novo
para fazerem a lista 2. A lista 2 já está lá no site, né? Tá no site, não, tá no Classroom. É muito rápido essa lista 2, gente. Realmente vocês vão matar ela muito rápido. Basta vocês lerem os slides, terem assistido a aula, que vocês vão matar bem tranquilo. Talvez com um pouquinho mais de pesquisa, vocês vão pesquisar um pouquinho, mas nada muito avançado. Então façam aí. E até o final da semana a gente deve estar lançando a listinha de moda. Que aí vocês vão começar a brincar com o Rails. Só uma dúvida, alguém já instalou o Rails na sua máquina de vocês? Já instalaram? Rails, RubyMine. Beleza. O RubyMine vai facilitar muito vocês brincarem com o Rails depois. Maravilha, pessoal. É um pouquinho chatinho, às vezes dá umas tretinhas. E... Manda alguém falar uma coisa? Fala uma coisa, Gabriel. Maravilha, é isso mesmo. E só avisando aqui que essa próxima lista de exercício vai ser sobre modelagem só. A gente não vai cobrar a parte de Rails ainda, porque a gente quer que essa semana vocês justamente tirem ela aí para vocês estudarem essa parte de modelagem, né? E para instalarem tudo, para vocês chegarem na semana que vem a estar com o Rails aí estralando, pronto para funcionar. Porque quando começar a parte de controller aí, vocês vão precisar estar com o Rails na mão já. Mas beleza, pessoal, acho que a gente encerrou então. Fui bem pontual aí, bem no limite. 7-1. Deu até tempo da minha boca parar de ficar anestesiado. Mas eu agradeço aí de novo a participação de todos vocês. Continuem fazendo as listas, respondendo dele. E vamos que vamos. Falou, rapaziada. Liberados.